Ok, queridos, como falamos então, João capítulo 17, eu quero meditar com os irmãos hoje do versículo 15 ao versículo 21, mas eu quero ler com os irmãos todo o capítulo, e então eu peço que você abra capítulo 17, a partir do primeiro versículo, para que a gente possa então ter uma compreensão um pouco melhor de todo o texto, mas eu quero me deter com os irmãos nos versículos 15 ao versículo 21. Peço que você acompanhe então a leitura, que o Senhor nos conduza aqui e a gente possa ouvir o assim diz o Senhor essa manhã, quando nos reunimos nessa santa convocação diante dEle e para a glória dEle. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo
os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Que o Senhor nos aplique a palavra ao coração e nos dê o entendimento daquilo que Ele de fato quer nos ensinar aqui com a sua palavra. Meus irmãos, eu queria iniciar pensando com você num texto como esse. Observe, eu quero enfatizar aqui do versículo 15 ao versículo 21, em que o Senhor Jesus afirma que não está orando ao Pai pedindo que saiamos do mundo, ou que sejamos tirados do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal, ao mesmo tempo que Ele insiste em sua oração. E eu digo insiste porque eu julgo que a perícope desse texto talvez seja das maiores perícopes que nós tenhamos em toda a Sagrada Escritura, porque não é possível compreender a oração de Jesus se você não compreender que toda essa cena começa a se desenvolver no capítulo 13 de João. Então, o Senhor Jesus, ao sentar com os discípulos para ceiar a última ceia, lava os pés dos seus discípulos e a partir dali inicia todo um discurso, todo um diálogo que se estabelece de forma a apontar de forma escatológica para tudo aquilo que é a vida cristã, aquilo que é a vida dos discípulos, a vida da igreja, tudo aquilo que o reino de Deus se propõe a se desenvolver na face da terra e até para além desse mundo aqui em que nós estamos ainda inseridos. Mas então observe, existem muitos aspectos aqui para tratar na oração de Jesus. Eu quero talvez tentar identificar com você aqui aquilo que ele trata apenas sobre a nossa própria santificação e outros aspectos que eu quero resumir de forma sobre a nossa missão. Mas aqui eu resumo como nossa missão apenas por não ter como fugir daquilo que a nossa linguagem nos chama a usar, porque não acredito que seja a melhor forma de definir aqui a missão cristã, a missão da igreja, quando olhamos de forma mais precisa, numa exegese mais precisa do texto. Então observe que o capítulo 17, Jesus faz essa oração, conversa com o Pai, de forma a concluir. Isso aqui é um fechamento de todo um ensino que ele vem tratando com os seus discípulos, de todo um ensino em que ele passou para os apóstolos, e agora nós temos aqui um texto que é um diálogo do Senhor Jesus Cristo com o próprio Pai. Nós temos aqui uma expressão da relação da Trindade acontecendo nos nossos olhos. Há aqui nas palavras de Jesus tanta riqueza para o nosso coração, mas muitas vezes nós nos deixamos não perceber, nós começamos a não perceber aquilo que de fato está nessas palavras, pelos pressupostos que nós vamos adquirindo à medida em que vamos crescendo e nos desenvolvendo no mundo em que estamos inseridos. Então o Senhor Jesus trata a partir do versículo 2 sobre a sua própria glorificação, e é preciso compreender isso que ele trata aqui com o Pai, para que possamos pensar inclusive sobre a nossa própria santificação. O Senhor Jesus diz
para que o Senhor traga de volta a ele, ou conclua de novo, dê de volta a ele, aquilo que ele já tinha desde a fundação do mundo. Então observe que há aqui um ensino que nós precisamos compreender, nesse diálogo da Trindade, do Pai com o Filho, acontecendo, que é exatamente como a realidade se apresenta, como que a realidade da criação e da relação de toda essa criação com o próprio Deus, como se apresenta para nós. Observe, Jesus em carne, a palavra de Deus diz, o Evangelho de João inicia dizendo que eles viram a glória de Deus no próprio Senhor Jesus Cristo, como do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo diz que nele nós temos exatamente toda a expressão de Deus, a imagem de Deus está nele, ele é o próprio Deus encarnado. E aqui Jesus diz: Pai, que agora me glorifica com a glória que eu tinha desde o início. Então nós não estamos tratando aqui apenas sobre a própria natureza de Cristo, se ela mudou ou se ela não mudou, se quando ele encarnou, ele perdeu algo da sua própria divindade, porque toda a Escritura não nos afirma isso e não deixa isso sequer ser suspeitado. Cristo veio ao mundo em toda a sua glória, mas ele veio ao mundo. Então observe, quais são os nossos pressupostos aqui que às vezes nos atrapalham no entendimento dessa nossa própria santificação. Quando nós estamos em um mundo, ou vivemos em um mundo em que nós nos acostumamos a fazer separação da realidade, ou fazer compartimentos da realidade e até do nosso próprio ser, é sempre muito complicado compreendermos alguns diálogos, algumas narrativas das Escrituras que nunca tratam da realidade dessa forma. Nós nos acostumamos a separarmos, por exemplo, o corpo da alma. Nós nos acostumamos e aprendemos assim a separarmos o sagrado do profano. Nós aprendemos a separar, por exemplo, até mesmo a nossa família da igreja. Nós costumamos tentar entender a realidade que nos cerca, sempre fazendo separação das coisas, quando a palavra de Deus não as divide, não as separa. Nós somos uma unidade. Observe como nesse jogo de separação e de dicotomia que nós vivemos no nosso mundo, muitas vezes o próprio estudo das Escrituras, ele também está dentro dessas dicotomias. Então nós fazemos uma separação, por exemplo, quando sentamos em casa, naquele horário assim, 4h30, 5 horas da manhã, para fazer o nosso devocional. Não é assim? Brincadeira, né? 4h30. Tem gente que faz aqui. Eu sei que tem gente que 4h30 perdeu o sono. Assim. Um dia eu chego lá. A idade então faz isso, né, Jorge? Mas observe, a gente pega esse momento de devocional, vou ler a palavra para alimentar minha alma, e a gente faz uma separação do estudo teológico. Então, o momento em que eu estou estudando e eu quero buscar as palavras no grego, eu quero entender teologicamente uma perspectiva bíblica mais profunda, no desenvolvimento de toda a revelação, eu quero olhar para esse texto segundo e perceber o que alguns autores já falaram sobre ele. Quando nós fazemos isso, na nossa cabeça, nós não estamos fazendo o nosso devocional. Muitas vezes, quando fazemos isso
E isso é uma crise que se estabelece quando o camarada entra no seminário. Porque aí ele começa ali, tomar lenha para poder aprender o grego, o hebraico, para poder fazer exegese, aprender a fazer isso, uma hermenêutica do texto mais profunda. Mas lá o camaradinha que chegou no seminário, ele não aprendeu lá na igreja que isso não está separado da piedade, da devoção, do caminhar com Deus, da comunhão com o Espírito de Deus, da comunhão com o próprio Filho de Deus, porque isso aqui é a palavra de Deus. Então nós vamos fazendo separação sobre tudo, e na verdade, toda essa dicotomia que nós construímos, ela só nos atrapalha, ela não nos leva a irmos mais além naquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero pensar com você então, aqui em três coisas, três obras da criação de Deus. Os animais, eles foram criados pelo poder da palavra de Deus, como todas as coisas, ok? Mas os animais não foram criados com uma ligação do céu. Observe os anjos. Os anjos foram criados todos de uma vez, diferente dos animais. Na narrativa bíblica, você percebe o Senhor criando cada um após o outro, no seu contexto, no seu ambiente ou no seu habitat. Mas os anjos foram criados todos de uma vez e todos perfeitos. E o homem? O homem, diferente dos anjos e diferente dos animais, com uma natureza única, ele é criado da terra, do pó da terra, mas há no homem o sopro de Deus, que traz a vida a ele, e esse sopro, ele vem direto do céu, ele não é proveniente da terra, ele é de Deus. O homem, em sua natureza, tem a comunhão com a terra, mas em sua natureza tem a comunhão com o céu, diferente dos anjos, que só tem a comunhão no céu, e diferente dos animais, que só tem a comunhão na terra. O homem, então, é criado de forma perfeita nessa relação em que ele pode ser o representante dos céus na terra e ao mesmo tempo ter comunhão com Deus plena pelo seu Espírito, porque o Deus é Espírito e criou o homem à sua imagem e semelhança. Criando o homem sua imagem e semelhança, há agora uma relação que o homem tem com Deus que absolutamente nenhum outro ser pode ter. O animal não tem, e talvez você, apaixonado pelos animais, comece a ficar um pouco em crise nesse momento, pensando, mas será que no céu não vai estar o meu cachorrinho, o meu gatinho? Não, naquele céu em que nós estaremos aguardando até que o Senhor retorne e refaça todas as coisas aqui na terra, o seu gatinho, o seu cachorro não estará lá. Eles não têm alma, espírito para ir para lá. A comunhão deles é com a terra. Mas no novos céus e nova terra haverá os bichos. Mas deixa eu dizer mais uma notícia a você. Não vai ser aquele seu que morreu, não. Serão novos bichos, maravilhosos, perfeitos, sem morder ninguém, sem fazer xixi, cocô aonde não deve, porque eles vão estar nos lugares deles, e não nos lugares onde nós estamos colocando eles. Vamos fechar aqui essa digressão. Observe então, o que acontece é que Deus cria tudo isso dessa forma, e há um elemento que as Sagradas Escrituras colocam em toda essa criação, que é a queda, é o pecado. O homem se afasta e se distancia de Deus quando peca, na sua alma ou no seu corpo. Pegadinha, tá? O homem se distancia de Deus. A sua alma
começa a sofrer os efeitos da queda e o seu corpo também começa a padecer os efeitos da queda. O homem como um todo. Mas parece que às vezes, e por toda a história nós tivemos isso, nós sempre tentamos dissociar uma coisa da outra, como que de repente aquilo que acontece no corpo não tem a ver com a alma, ou aquilo que acontece na alma não traga efeitos para o corpo. Essa é a influência da queda. Isso não é uma influência de uma determinada sociedade, de uma determinada época, mas esse tipo de pensamento é resultado da nossa própria queda, do nosso próprio distanciamento, em não conseguir compreender a realidade de todas as coisas a partir da verdade da palavra de Deus, mas compreender sempre a partir de nós mesmos e da nossa incapacidade em enxergar todas as coisas de acordo com como elas de fato são, de acordo com a verdade de Deus. Então observe como o texto, no trecho em que eu quero pensar com os queridos, o Senhor Jesus avança de forma maravilhosa, dentro de toda essa realidade bíblica e da nossa relação com o próprio Deus. Não peço que os tire do mundo, mas o Senhor Jesus afirma também que nós não somos do mundo, como Ele também não é. Se você observar na oração como um todo, o Senhor Jesus também afirma que já não está nesse mundo. Então observe, do que Jesus está falando quando Ele diz, eu já não estou no mundo? Quando eu estava com eles, porque Ele está lá, os discípulos estão lá vendo Ele, pegando nele, e aí Ele também diz que aí Ele não é desse mundo, e Ele afirma para nós, para o Senhor, na verdade, que nós também não somos desse mundo. Então, o que isso quer dizer? Que eu e você somos totalmente dissociados dessa natureza, totalmente afastados dessa realidade de que nós nos transformamos ao nos convertermos em espíritos que vagam por essa terra, ou fazemos parte de tudo isso aqui ainda? E o Senhor Jesus, de que mundo Ele trata? Então observe, versículo 15 ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Onde é que o Senhor Jesus faz essa mesma oração? Na oração do Pai Nosso. O contexto do mal aqui, observe, é exatamente o contexto do pecado. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas o Senhor livre do mal, livre dessa natureza caída, livre das consequências, livre desse padrão, livre o teu povo dessa realidade de condenação que após a queda o ser humano passou a viver. O Senhor está dizendo que não quer que o Senhor tire a sua igreja deste mundo caído, debaixo da maldição do pecado, mas que os seus discípulos, a sua igreja, vive exatamente nesse mundo, dentro do padrão daquilo que é perfeito, como foi criado originalmente e como é a relação do Filho com o Pai por toda a eternidade, desde todo sempre e para todo sempre. Eu não peço que o Senhor os tire deste mundo que é mau, mas que o Senhor os livre, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. O Senhor Jesus está tratando sobre a natureza dele mesmo, que é celestial, que é divina, e tratando agora sobre os seus discípulos como aqueles que têm uma nova natureza. Na nova natureza que o Senhor os deu, eles não pertencem a esse mundo que está completamente dissociado da relação com Deus e completamente dissociado da relação uns com os outros.
Observe, o Senhor colocou Adão ali como representante, como vice-gerente em toda essa criação, e como cabeça dessa criação. A queda dele tornou-se aquilo que também nos afetou, porque ele era o nosso representante. Havia uma unidade na própria raça humana, que a queda distanciou e fez com que nós perdêssemos. E muitas vezes nós queremos resgatar essa unidade dos humanos, mas sempre pelos meios que nós tentamos definir, e a gente tenta unir os seres humanos, fazendo diferenciação de cada um. Como se tivéssemos raças diferentes, como se tivéssemos origens diferentes, tentando dizer que cada um é igual, quando a palavra de Deus sempre nos trata de formas diferentes, dizendo que somos diferentes, mas usando sempre da mesma graça, usando sempre da mesma misericórdia para com todos, porque afinal de contas todos estamos encerrados debaixo do pecado. O que nos une então, o que rompe a barreira da separação é o Evangelho. Não são as nossas tentativas de engenharias sociais, jamais isso trará unidade de novo. Então, o Senhor Jesus trata sobre isso, então, dizendo, dentro desse contexto, de não nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal, e entendermos que não pertencemos a esse mundo, porque não somos desse mundo, é sobre ser, é sobre natureza. Então ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E então, após pedir que Deus nos santifique na sua palavra, então ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio também, eu também os enviei ao mundo. Então observe, muitas vezes pensamos aqui então, muito mais na perspectiva pragmática deste enviar ao mundo, e muito menos naquilo que simplesmente o Senhor Jesus está falando. Assim como o Senhor Deus nos enviou a Ele, com sua natureza plena, santa, pura e perfeita, e o coloca no mundo, o Senhor Jesus está dizendo que nos coloca no mundo, com agora essa mesma natureza, não pertencendo a esse mundo, ou sendo de outro mundo, estamos neste mundo com uma natureza que agora em Cristo também é totalmente santa, totalmente separada, totalmente restaurada. Então observe, dessa forma que o Senhor fez comigo, é como eu estou fazendo com eles. Eu os regenerei, santifiquei-os e estou colocando eles no mundo, assim como o Senhor fez comigo. E então ele diz, e a favor deles eu me santifico. Do que Jesus precisava se santificar? Que aspecto moral ele precisava melhorar? Do que da sua natureza ele precisava desenvolver? Sendo Deus, sendo o homem perfeito, o segundo Adão, por que o Senhor Jesus diz, em favor deles eu me santifico? Veja, em favor deles eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Qual é a diferença então da nossa santificação para essa santificação de Cristo? Porque ele não tinha o que melhorar, o que evoluir, o que ser aperfeiçoado. E eu e você? Se você lembrar, todo sacerdote, quando
iria oferecer o sacrifício. Desde que Moisés coloca isso como instituição em Êxodo, o sacerdote precisava separar a si mesmo, lavar-se e santificar a si mesmo para oferecer o sacrifício. Este sacrifício que o sacerdote oferecia, então era aquilo que representava a purificação e a santificação do povo. O povo era santificado pelo ofício e pelo sacrifício do sacerdote. O Senhor Jesus está dizendo: eu santifico a mim mesmo, para que esta santidade e o sacrifício que eu ofereço seja então aquilo que vem sobre os meus discípulos, sobre aqueles que o Senhor me deu. Jesus então vive a sua vida nesse pleno santificar, de forma mais icônica e maior, na sua própria cruz, sacrificando, santificando a si mesmo, para que eu e você recebêssemos a santidade dele, pelo ofício que ele realizou diante do Pai. Eu santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Que verdade é esta? A tua palavra é a verdade. Eu santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na tua verdade. Essa mesma verdade que o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O padrão dos dois textos segue sempre uma continuidade e nunca de um ato pontual, mas sempre uma ação contínua, algo que se processa, algo que se desenvolve. A aplicação da santidade de Cristo vem sobre o seu povo, o sacrifício de Cristo vem sobre o seu povo, mas o seu povo então é paulatinamente, gradativamente santificado na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, que à medida que a conhecemos, somos libertados e somos santificados, libertados daquilo que ainda são as amarras, que ainda estão conectadas com este mundo, do qual eu e você não somos. E isso é a afirmação de Cristo. E também somos aperfeiçoados cada vez mais na nova natureza que Ele já nos deu a partir do seu próprio sacrifício. Em outras palavras, a santificação, na verdade, é o caminho que eu e você podemos fazer para nos tornarmos cada vez mais aquilo que já somos em Cristo Jesus. Para vivermos e experimentarmos cada vez mais a mesma natureza que nós perdemos na queda, mas que o segundo Adão resgatou para nós como nosso representante. Por isso ele vem e cumpre toda a lei de Deus, aquilo que não pôde ser feito por todos os outros que vieram anteriormente. E a partir dele, eu e você temos a nova natureza, e a partir dele, nós podemos então ser santificados na palavra de Deus. Observe que no capítulo 15, ele diz: eu sou a videira. Nessa estrutura em que a videira não é apenas uma figura em que eu e você possamos simplesmente aprender um pouco o quanto nós somos necessitados de Cristo, mas essa videira que é o reino de Deus, é o corpo de Cristo a se desenvolver na face da terra. Eu e você não somos absolutamente nada e não podemos fazer absolutamente nada sem que estejamos enxertados nessa videira. Por isso ele se santifica a si mesmo, é uma ação dele, é ativo esse negócio, para que então eu e você sejamos santificados na verdade. A nossa própria santificação, embora restaurados e vivificados em Cristo, devemos participar e termos todo o nosso esforço nisso, mas ela é uma ação soberana de Deus, fazendo com que eu e você possamos, pela palavra de Deus, sermos cada vez mais santificados. Por isso, a ideia aqui, ele desenvolve dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também envio a cada um deles.
A favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Onde é que essa santificação acontece? Acontece aqui dentro desse mundo. A santificação vai se desenvolver exatamente à medida em que nós permanecemos na videira, em que nós buscamos a videira, em que nós temos comunhão com essa videira, que essa videira, eu e você só podemos conhecer e ter comunhão com ela pelo aprofundamento na palavra de Deus. Então observe, as nossas dicotomias só nos atrapalham, porque nós começamos a pensar num caminho de santificação como se fosse um caminho religioso e não como um caminho humano, um caminho da nossa própria humanidade. Eu e você precisamos caminhar em Cristo, ter comunhão com Cristo, com a palavra de Cristo, conhecer a palavra de Cristo, para que possamos ser cada vez mais, experimentar cada vez mais os benefícios daquilo que Ele realizou na cruz, fazendo com que eu e você possamos ser novamente como fomos criados no início. Pela fé, nós caminhamos e desfrutamos disso, ainda que no nosso próprio corpo a gente ainda esteja nessa realidade, sofrendo os danos e as consequências da nossa natureza caída. Mas a santificação em Cristo não faz separação de áreas. Por isso, se eu dissesse aqui para você, a santificação em Cristo envolve a tua mente ser santificada, a santificação em Cristo envolve as tuas emoções serem santificadas, a tua santificação em Cristo envolve o teu intelecto ser santificado, o teu corpo viver de forma santa. Se afirmasse isso a você, eu já estaria me contradizendo, porque a santificação em Cristo envolve você inteiro, envolve você como um ser humano. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é que nos santifica. E pensando dessa forma, é a palavra de Deus que pode tratar as raízes de amargura que muitas vezes estão em nosso coração, desde a nossa mais tenra idade, e às vezes vamos completando 30, 40, 50, 60, 80 anos. Como às vezes ouvimos pessoas há 70 anos de idade, diz: pastor, como é que eu posso fazer para tratar uma mágoa que eu tenho da minha mãe, a mãe falecida já? Foi que houve? Sabe, quando eu tinha 5 anos de idade. Imagine, uma vida inteira distante daquilo que Deus nos fez para sermos, seres humanos criados à imagem e semelhança dele. Então as nossas dicotomias muitas vezes faz com que a gente se concentre num ponto e a gente perde todo o resto, não compreendendo que o que Deus está restaurando em nós em Cristo é exatamente aquilo que Ele iniciou no início. No princípio, Ele nos criou do pó da terra e soprou em nós a alma vivente que veio do próprio Deus. Herman Bavinck diz que, nesse sentido, o homem é um produto de Deus, derivado de Deus, imagem e semelhança. Ele usa a terra como matéria, mas sopra em nós o seu Espírito para que tenhamos vida. Deus está restaurando em nós, em Cristo Jesus, aquilo que eu e você fomos criados para ser. Santificação não é uma fachada que eu e você construímos. Santificação é uma obra que se dá de forma completa pelo estudo aprofundado cada vez maior da palavra de Deus, porque só ela pode realizar essa obra. Então, o texto continua dizendo:
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. O sentido do texto não é que está aberto essas pessoas, essa quantidade, mas ao contrário, no sentido grego do texto, todos aqueles que no tempo e no espaço nesse mundo virão a crer em mim, esses que o Senhor me deu, eu peço por todos eles, porque eles crerão em mim através da tua palavra. Observe, Jesus não ora por pessoas que creem nele através de qualquer outra coisa, e no nosso mundo nós temos muito isso. Tem gente que crê em Jesus de uma forma bem popular, né? Você crê em Jesus? Creio em Jesus, porque é histórico, porque como é aquelas revistas que todo Natal tinha lá, na Super Interessante, eu li umas matérias lá sobre ele. Isso não está na oração de Jesus. Na oração de Jesus, ele ora especificamente por aqueles que a sua palavra atingirá o coração e trará vida ao coração desses. Sendo assim, ele diz, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam Observe como a nossa dicotomia entra aqui. Quando nós pensamos sobre sermos um, o que pensamos? A igreja local, a gente ter a comunhão, a gente manter-se sempre unido, compartilhando as nossas coisas, e isso é só um pedaço do pedaço do pedaço. É uma compreensão muito pequena, porque Jesus está falando sobre todos serem um, todos aqueles que virão a crer na sua palavra, que o Senhor Jesus recebeu do Pai, reinando sobre todos eles. Lemos aqui o Salmo dizendo que esse Rei da Glória entrou na sua glória, e os portais se abriram, e o decreto está dado. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus reinando já, porque recebeu toda a autoridade da parte do Pai. E ele diz então que agora a igreja dele pode ir ao mundo, porque não tem a vitória que vai chegar, ele é vitorioso, reinando soberano sobre todas as coisas, e é por isso que a igreja do Senhor vive na proclamação do Evangelho, porque pessoas irão se converter. Você descrê nisso, você duvida disso, você desconfia da palavra de Deus, mas o que a palavra de Deus diz é: pessoas vão se converter por ouvirem a palavra dele. E todos o que o Pai já deu ao seu Filho, porque ele reina soberano, que vão ouvir essa palavra, se converterão ao Filho. Por isso vão e preguem o Evangelho. O que o Senhor Jesus está nos lembrando aqui é exatamente sobre essa natureza que a humanidade perdeu. Calvino diz que ele estabelece exatamente essa finalidade, esse fim, esse objetivo da fidelidade, da busca pela palavra de Deus, como isso que constitui a unidade e a justiça de Deus no seu povo. Não é o esforço que eu e você temos em estar presente na casa uns dos outros, embora isso faça parte, mas é o esforço pela fidelidade à palavra de Deus, que fará com que a igreja do Senhor seja uma. Qual é a igreja uma que o Senhor Jesus se refere aqui? A igreja que na história permanece ouvindo a sua palavra e sendo santificada na sua palavra. Esta é a igreja unida, este é o corpo de Cristo na terra. Aqueles que por todas as eras lutam neste mundo
para fugir de toda tentação, fugir do pecado, manter-se fiel às Escrituras, se santificando nas Escrituras, pelo poder da videira que é Cristo, que faz com que eu e você possamos ter vida. É a fidelidade, é a santificação da palavra de Deus que nos faz sermos um. É chegarmos em diversos lugares na face da terra e perceber que a pregação da palavra de Deus é a mesma, é uma pregação fiel. Isso te faz se sentir parte daquele ambiente, porque ainda que você chegue em qualquer ambiente por aí, em que as pessoas sejam legais, e que as pessoas te recebam bem, te deem cartãozinho, te dê chocolatinho, porque você visitou, ainda que você seja recebido assim, quando você chega e a pregação da palavra de Deus não é fiel, quando eu e você estamos sendo santificados na palavra, dá o choque, não bate, não desce. É tudo muito legal, né? E é a nossa dicotomia das coisas que faz com que a gente se torne tolerante a chegar e a tolerar muitos ambientes que são infiéis à palavra de Deus. Mas lá é tão bom isso, mas lá é tão bom assim, lá eles fazem assim tão legal, tal. Mas e a palavra? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então note bem como o Senhor Jesus conclui: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que sejam eles em nós, para que eles também sejam em nós. Querido, o Senhor Jesus nos diz que nós somos o seu corpo. É dessa unidade que ele fala. Como corpo de Cristo, unidos na comunhão da Trindade, pela própria obra e sacrifício de Cristo. Observe como nós somos levados muitas vezes pelas artimanhas do maligno, em olhar para as necessidades que o mundo tem, inclusive de ouvir o Evangelho, para que o nosso foco seja desviado. Muitas vezes nós estamos na nossa era muito mais preocupados com o pragmatismo, o fazer, do que com aquilo que o Senhor Jesus diz: santifique-os na tua palavra. Para que santificá-los na palavra? Para que eles sejam um. Para que eles sejam um, assim como nós somos. Eles sejam conosco, inclusive. Não só entre eles, mas eles sejam um conosco. E só então, ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso observe, eu disse aqui, eu quero tratar sobre nossa santificação e sobre nossa missão, embora porque eu não acho palavra melhor para tratar sobre isso, mas não é sobre missão que Jesus está tratando aqui. Há uma relação aqui, querido, que está se estabelecendo, e quando nós lemos o texto até o fim, Jesus faz essa separação exatamente da igreja, do povo dele e do mundo. A igreja crerá e se curvará e o seguirá. O mundo saberá que ele foi enviado. Mas esse saber e concordar ganha um aspecto de condenação. Porque aqueles que o Pai entregou a Cristo serão salvos, são acolhidos pela palavra, limpos pela palavra, mas os que se rebelam contra ela serão condenados. É por isso que ela tem um cheiro maravilhoso para os que estão sendo salvos, mas para os que estão se perdendo, ela tem cheiro de morte. Então o Senhor Jesus diz que é através da santificação, que é através da comunhão que temos na palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, o aprofundamento nessa palavra de Deus, que eu e você então podemos ter a unidade que o Pai tem com o Filho, e então
a consequência disso é o mundo crer. De fato, ele foi enviado. Mas é lindo perceber o quanto o Senhor Jesus, observe os versículos posteriores. O Senhor Jesus então diz assim, eu estou no capítulo 14, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Que unidade é essa, querido? Quando o mesmo apóstolo diz que quando nós mentimos, nós deixamos de ter comunhão uns com os outros. Ser aperfeiçoado nessa verdade e nesta unidade é exatamente o caminho de santificação de cada um. Quando eu e você nos debruçamos sobre essa palavra, buscamos essa palavra, entender o máximo que eu e você possamos, e tivemos e recebemos a capacidade de Deus para fazer isso, eu e você vamos sendo aperfeiçoados na unidade, porque a verdade da palavra de Deus nos torna cada vez mais um. Então ele diz, 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É a igreja do Senhor que crerá e será aperfeiçoada nessa santidade e amor. Mas aqueles que não creram só perceberão o juízo que estará implicado nisso. O mundo verá que o Senhor Deus amou a sua igreja. Chegará esse dia em que tudo estará claro. Eu quero pontuar então aqui de forma mais objetiva, dentro de tudo isso que já tratamos aqui. Primeiro, se tudo isso que lemos aqui, querido, é de fato o que a palavra de Deus diz, e se você assim crê, lembre-se que a missão cristã no mundo, ela não procede da demanda do mundo, ou das necessidades do mundo, mas a vida, o caminho que eu e você realizamos nesse mundo, sempre procederá da nossa nova natureza, e sempre procederá do aperfeiçoamento que eu e você estamos vivendo nela, santificação. Às vezes a gente quer que pessoas se convertam, mas o que elas veem em nossa vida, muitas vezes, não significa nada. E no raciocínio lógico delas, elas podem simplesmente se perguntar: se converter para o quê? Para viver assim? O Senhor Jesus ora como finalização do seu ministério, pela nossa santificação. O estudo da palavra é o que nos faz conhecer e compreender a verdade. E não apenas a verdade sobre Deus, mas a verdade sobre todas as coisas. Isso é santificação. Não há santificação sem que a sua cabecinha esteja cada dia mais conhecendo, entendendo, compreendendo toda a verdade e todo o conselho de Deus. Só a palavra tem esse poder.
Essa santificação se dá em todas as nossas faculdades. Essa santificação não se limita às divisões que criamos. Essa santificação não se limita às dicotomias que fazemos. Está sofrendo, busca a palavra. Está com ansiedade, busca a palavra. Está em crise, não sabe o que fazer, busca a palavra. Está com raiva, busca a palavra. Está irado, busca a palavra. Está triste, busca a palavra. Não sabe o que fazer da vida, busca a palavra. Eu caso ou compro a bicicleta, busca a palavra de Deus. É a palavra, querido, para tudo. É a palavra. Lembre-se, e eu quero usar um exemplo que o Berkoff usa na sua teologia sistemática. Santificação para o crente é a mesma coisa que a criança que nasce. Via de regra, ou guardadas as exceções, a criança nasce perfeita, com todos os seus membros. E porque ela é perfeitinha ali, não faz com que eu e você, pelo menos via de regra, não faz com que eu e você queiramos que ela permaneça daquele jeito o resto da vida. Você quer que ela se desenvolva, que ela cresça. A nossa santificação é, nós nascemos em Cristo. E em Cristo nós vamos nos alimentando para o nosso crescimento. E qual é o alimento? O apóstolo Pedro diz, a palavra de Deus. O leite espiritual. A palavra de Deus. Santificar para que haja comunhão, para que haja então o crescimento do reino de Deus. Uns crerão, outros não. Mas Deus será glorificado. Amém. Feche os seus olhos. Louvamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Por toda a segurança que temos na tua palavra. Louvamos o teu nome, porque podemos em ti confiar, descansar, ao mesmo tempo que prosseguimos, que avançamos, que lutamos, que nos esforçamos, mas sempre descansados em ti. Pai Santo, aplique em nós a tua palavra, na vida de cada irmão aqui. Que a tua palavra seja vida e nos aperfeiçoe em ti. Em nome de Jesus.